Muito bom dia. Estamos aqui no dia 28 de dezembro. Que alegria a gente estar junto aqui, né? É um privilégio para nós todos estarmos unidos nesse último domingo do ano 2025. Parece que foi ontem que a gente começou esse ano e ele já terminou, praticamente. E nós estamos aqui, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela nossa vida, por Deus ter trazido todos nós até aqui, porque se nós estamos aqui é porque Deus nos sustentou. Isso é ótimo, né? Saber que Deus está nos envolvendo e nos envolveu durante todos esses dias. Apesar de todas as coisas, estamos aqui. É muito bom. Num desses encontros de fim de ano que nós costumamos fazer, pelo menos lá em casa a gente tem uma prática, a gente se reúne sempre no dia 31 para falarmos sobre nós e sobre Deus. A gente reúne todo mundo, esposa, filha, mãe, sogra, sobrinho, tio, papagaio, cachorro, todo mundo. E a gente vai falar sobre aquilo que Deus fez durante o ano. E num desses anos, finais de ano que a gente estava em casa, final de ano na casa de pastor é um negócio, né? Porque aí quem tem que falar? O pastor. E aí eu perguntando para todo mundo, e aí, o que Deus fez nesse ano para você? O que Deus significou para você durante esse ano? E aí todo mundo foi falando, e foi interessante ouvir todo mundo. A minha sobrinha mais velha, na época desse tamanho, ela vem e fala: Deus para mim esse ano foi pleno. Eu fiquei assustado. Minha sobrinha desse tamanho, falando que Deus foi pleno para ela durante o ano. Deus pleno. Gente, eu guardei isso para mim e eu acho que eu vou guardar isso para o resto da vida. Porque eu ouvi de uma criança que Deus foi pleno com ela durante o ano que ela passou. Que escola! Que entendimento! Isso eu guardo para mim. O Deus pleno de todos os anos. O Deus pleno que termina esse ano, o Deus pleno que começa o próximo ano. Caminhar com Deus, caminhar com Jesus é a melhor condição em que nós podemos estar. Não importa o ano como foi, não interessa como ele vai ser. Você tem que ter uma garantia, você tem que ter um alvo na tua vida. Se existe um foco que vai dar certo, porque os outros todos estão pendentes. Você fez uma agenda, ok, essa agenda está montada, provavelmente. Você já está pensando em 2026, ótimo. Mas se tem uma coisa que de fato vai rolar, é você caminhar com Jesus. Porque algumas coisas podem não dar certo, mas Cristo vai estar contigo. Deus vai estar andando com você nessa caminhada. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para o passado, e nós contemplamos o que Deus fez por nós, isso gera gratidão. Quando nós olhamos para hoje, agora, nesse exato momento, e nós percebemos, nós constatamos a vida sob o cuidado de Deus, isso é reconhecimento. Imaginamos o futuro, seguros, sim, seguros, confiantes, sim, confiantes, que Deus estará conosco. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmo 23. Deus é o pastor que cuidará de nós. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nem para mim, nem para você.
pois Ele sempre provê, de alguma forma. Isso é convicção de provisão. De alguma forma Ele tem os seus caminhos, que a gente às vezes não entende. O que nos cabe é uma total gratidão pelo ontem. O que nos cabe é uma total gratidão pelo hoje. Uma total gratidão pelo amanhã. Uma gratidão pela vida. A nossa vida, ela é marcada por ciclos. Quando um ano fecha as suas portas, nós concluímos uma caminhada. Para então logo nós reiniciarmos uma outra caminhada. Por isso que fica bem, como diz a palavra de Deus, louvar a Deus pelo que passou. Tudo foi aprendizado, toda a caminhada que eu tive, você teve durante esse ano, e é na medida do tempo, os mais velhos aqui que o digam, né? Tudo foi aprendizado, tudo foi uma aventura, uma experiência nova, algo que ou se repetiu ou que apareceu para você novo, que te deu um baque, te assustou, mas que te ajudou a entender a sua vida e entender que de fato Deus estava com você. É uma relação constante, não dá para fugir disso. E é bom a gente saber que essa nossa relação com Deus é uma relação constante. Eu sei que o ano pode ter sido difícil para você. Muita coisa pode ter acontecido com você desse ano. Algumas decepções, algumas perdas, algumas situações que você não queria. Mas você já reparou que todo ano acontece isso? O mais importante é que nós estamos aqui, nós chegamos até aqui. Isso deve gerar em nós um profundo sentimento de gratidão, sim. E a gratidão nos leva a adorarmos a Deus pelos seus feitos. Eu adoro a Deus porque Deus me mantém. Eu adoro a Deus não pelas coisas específicas que Ele me dá, mas porque Ele me mantém na sua mão. E eu não quero saber como é que vai ser 2026, eu quero estar na mão dEle. Porque 2026 pode ser de várias formas, mas estar na mão dEle é o mais importante. O que mais me realmente importa, o que mais me busca, me faz desejar, é estar na mão dEle. Isso deve gerar então para nós um sentimento de adoração. O que Ele fez? O que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na minha? Qual foi o milagre que aconteceu? A vida, isso não é pouco. Não queira medir a experiência sua com Deus e a bênção de Deus na sua vida pelas coisas adquiridas, pelas coisas extraordinárias que possam acontecer com você. Ainda que elas aconteçam, é muito bom. Mas de fato, quando você olha para Deus e vê as coisas mais simples, como estar aqui, como estar respirando, estar vivendo, tendo a oportunidade de poder cuidar do seu filho, cuidar da sua família, estar na igreja, viver com os amigos, respirar, ter o pão de cada dia. Nós só vamos reconhecer a Deus, será que quando estivermos acima disso? Por que não reconhecer a Deus nessas coisas do todo dia, do toda hora, do acordar cedo, do respirar? Eu acordo de manhã, abro os olhos e falo, opa, não foi hoje, estou aqui. E estou tendo sentimentos e sentidos. Sei quem eu sou, estou respirando, reconheço a minha esposa, reconheço a minha filha, reconheço as cachorrinhas lá de casa, está tudo bem, estou no meu sentido. Deus está me mantendo até aqui.
amém. Esse é o dia que o Senhor fez. Vou vivê-lo. Amanhã, não sei, mas vou vivê-lo. O milagre e o que Deus faz é a vida. Nós olhamos para trás, nós não chegaríamos até aqui naturalmente, sozinhos. Quem eu penso que eu sou? Quem você pensa que você é para chegar sozinho em algum lugar? Existe um eu sou, que inclusive nós falamos dele o ano inteiro. O eu sou te traz, te leva, te empurra e te puxa. Eu e você não somos ninguém sem ele. Tira o cavalinho da chuva, já viu essa expressão? Tira o cavalinho da chuva. Tira o cavalinho da chuva, porque você sem Deus não é ninguém. Eu sem Deus não sou ninguém. Eu já entrei nessa convicção. Eu não luto mais, nem brigo mais por isso. É tudo se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus deixar, querendo Deus. Olha, minha vida tem que ser assim, a sua, por favor, seja assim. 2026 fica mais fácil. O eu sou conosco, que promoveu situações, que interferiu, que interveio, situações que as nossas mãos e a nossa razão não alcançariam. Eu nunca chegaria onde eu cheguei, seja lá o que for. Alguma coisa que aconteceu com você, só aconteceu não porque o seu braço chegou, nem porque a sua razão foi competente, mas porque Deus te fez ir até lá. É dessas coisas que nós estamos falando. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126. E eu queria emprestar um outro salmo nessa manhã com você, que é o Salmo 67. O Salmo 67, ele é um salmo muito bonito. E eu pensei nele para a gente nessa manhã. Me acompanha. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. O que esse salmo fala? Esse salmo está falando sobre uma festa, a festa da colheita, louvando e agradecendo a Deus pelo produto da terra. O povo de Israel está alegre porque brotou. Eles viveram no deserto, 40 anos, maná descendo para eles. Agora eles estão na terra, e da terra brota o pão, brota a semente, e ela vai para a mesa. Eles estão festejando isso. A terra é um dos fatores mais importantes durante toda a história de Israel. Israel está muito mais preocupado com a terra do que com qualquer outra coisa. Por quê? Porque a terra tem a ver com sustento, a terra tem a ver com promessa. Deus prometeu isso para eles. É bênção ao mesmo tempo. Eles olham para a terra e falam: olha, essa terra é nossa porque Deus nos deu reconhecimento. Ele cuidou de nós, Ele deixou a gente passar por um aperto, mas Ele falou que a gente ia chegar aqui. Então esse lugar é nosso e a gente quer cuidar. E a gente quer deixar para os filhos, dos filhos, para os filhos, porque Deus deu para a gente. A gente não adquiriu fácil, não foi a preço baixo. Foi Deus que nos deu, e Ele prometeu, faz tempo, lá em Abraão, que muitos nem conheceram.
mas que chamam ele de pai. Essa terra é importante. Essa terra é tudo. É a festa da vida que vai continuar ano a ano. Eles estão fazendo isso. Era a festa da colheita, das semanas após o Pentecostes. E outra festa da colheita que acontecia no final de ano, que é a festa dos tabernáculos, a famosa festa das tendas. O foco estava na terra. Para eles aqui, Salmo 67. Louvar a Deus porque Deus cuidou da nossa terra. E a nossa terra é um testemunho. O povo está focado na terra, o povo está focado na colheita. É a bondade de Deus que sempre acontece. É um motivo contínuo de gratidão. A bênção recebida de Deus tornou-se uma canção. Eles estão cantando e louvando a Deus por aquilo que eles receberam. Eles fizeram disso música. O salmista aqui testemunha o que Deus fez. O salmo não fala de quem é, mas eu tenho quase certeza que é Davi. Eu vou perguntar para ele quando eu estiver lá. Porque o salmo anterior é dele, o posterior é dele. Eu acho que tem cara de Davi isso aqui. Aí no céu eu vou chegar com a minha Bíblia e falar: Davi, escuta aqui. Esse salmo aqui é teu, né? Ele vai falar: é meu sim. Mas por que ninguém falou? Porque não precisava. É meu. A experiência de Deus entre eu e ele, e que tem a ver com o povo. O povo viveu essa realidade e eu só escrevi. O salmista testemunha o que Deus fez. A questão aqui é anunciar a todos os povos que nenhum Deus é como o Deus que sustenta, que provê da forma que Deus faz. Esse salmo é um salmo missionário, é um salmo testemunhal, é um salmo que vem e fala assim: olha, Deus fez conosco, ó Deus, que eles te louvem por verem a nossa terra, que eles te adorem por verem o que o Senhor faz conosco. O Senhor nos deu a terra, o Senhor nos sustenta, o Senhor não nos deu bens, ouro. Israel nunca foi uma terra como Babilônia, como o Egito. Israel era Israel. O que Israel tinha de melhor? Deus. O que Israel tinha de melhor? Deus colocando a mão na terra e fazendo brotar. Tanto é verdade que nem era Israel ainda e o Egito se beneficiou através de José, descendente de Abraão. O que Deus faz com a terra é ele se jogar nessa terra e falar: olha, eu estou aqui. Se Deus está aqui, então nós vamos comer. Se Deus está aqui, nós vamos viver. Se Deus está aqui, nós não vamos morrer. Deus vai nos sustentar. Aliás, Deus oferece muito mais do que recebe. Veja que os sacrifícios dados a Deus são infinitamente menores do que aquilo que Deus nos dá. Qualquer coisa que você dá, olha, se for contar toda a história de Israel, cada animal sacrificado. Se for contar a história da igreja, cada vida entregue, não chega nem brincando dentro daquilo que Deus ofereceu. Deus deu mais do que recebeu, até porque Ele não precisa receber nada. Ele está mais preocupado conosco do que com Ele mesmo. Então Ele oferta, Ele dá a terra, Ele dá a vida, Ele dá o Filho, Ele dá a cruz, Ele dá. Como não agradecer? Como não ser grato? Isso o faz único, Ele é único. Nenhuma religião do Antigo Oriente tinha um Deus assim, nenhuma religião do Oriente tinha um Deus parecido com esses. Os deuses das religiões antigas só pediam. Os deuses das religiões antigas pediam filhos. Lembra de Abraão? Quando Deus fala para Abraão: vai, entrega o seu filho Isaque. Abraão fala: Senhor, olha, depois de 100 anos o Senhor me dá um filho, agora o Senhor pede para sacrificá-lo? Eu não estou entendendo. Mas o Senhor é Deus, eu vou levar, tá bom, tá ok. E aí Abraão coloca Isaque e Isaque pergunta: mas qual vai ser a oferta para esse altar? E o Abraão fala: Deus proverá.
E o Isaac estava com meio pé atrás, né? E aí Deus recusa Isaac para mostrar que ele não precisa do filho de ninguém. Mas quem precisa do filho dele somos nós. Deus tira o Isaac do altar e coloca o seu filho na cruz, para mostrar que ele tem mais a oferecer do que receber. Como não agradecer? Israel está diante do Deus da terra, da colheita. Eles aqui cantam com gratidão, porque eles colheram, já está na mão. Isso faz a gente refletir. 2025 está acabando, você tem coisas nas mãos. Faz que nem o salmista. É claro que Israel não se resume no Salmo 67. Evidentemente que eles passaram por muitos momentos difíceis, lógico. Mas a presença de Deus e a provisão necessária nunca falhou. Antes, sem a terra, eles caminharam por 40 anos, com a lei nas mãos, com a lei na mente, se encontrando com Deus em uma tenda de pano, em pleno deserto. Quando eles paravam, eles montavam a tenda para adorar a Deus. Quando era para seguir, eles desmontavam a tenda e caminhavam. Então, um dia distante, eles estavam numa terra e Deus estava com eles o tempo todo. Deus estava na caminhada, Deus estava quando chegou na terra. Deus não disse a eles, pode ir embora que eu vejo vocês lá. Não, eu vou com vocês. E quando chegar lá, Senhor, continuarei com vocês. Eles sempre foram sustentados. No deserto eles comeram do maná. Conhece tapioca? Tapioca. Porque caía do céu uma farinha. E aí eles juntavam essa farinha e faziam um bolinho, uma espécie de um pastelzinho. Deu água na boca agora, né? Tapioca. Era uma espécie de uma tapioca, assim, que se fazia e se podia assar, cozinhar e comer. Esse era o maná. 40 anos comendo tapioca, dá para encarar, não? Mas eles não morreram de fome, não reclama não. Tá bem, depois de 40 anos não quer nem ver a cara da tapioca, né? Gente do céu. Mas eles não morreram, não reclama. Não gastou o sapato, a sandália, não morreu de fome, atravessou 40 anos um deserto, impossível de atravessar, e chegou na terra, tira o maná até tudo crescer, Deus mantendo o maná enquanto crescia o solo, quando tinha tudo para colher, Deus tira o maná, bom, agora vocês vão comer um pouco melhor, ou vocês querem voltar com a tapioca de novo? Não, Senhor, obrigado. A gente come o que o Senhor está dando agora. Isso aí é o pão da salvação. Porque eles estavam no deserto, é o pão da salvação. Um dia eles colheram a própria terra, do próprio solo, onde eles estavam. Isso aí é o pão da bênção. É o pão da promessa. É o pão prometido. E olhando o Salmo, essa bênção deveria ser testemunhal. Assim o salmista ele canta, para que todos vejam quem é Deus, o eu sou, e o que ele fez. No versículo 2, você tem lá, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Para que eles saibam quem é o Senhor diante daquilo que o Senhor faz. Ainda no deserto, sem terra, eles tinham Deus com eles, dia e noite. De dia tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem que os guiava. De noite tinha uma coluna de fogo que os guiava. Esse povo tinha Deus presente com eles. Vocês acham que isso mudou? Vocês acham que isso diminuiu? Vocês acham porque a gente não vê nenhuma coluna aqui, Deus não está? Ah, mas onde Deus está? Está em nós.
Essa coluna se tornou o Espírito de Deus que entrou em nós e que nos guia pessoalmente. A gente não vê indo para ir atrás, não, ele está indo conosco. A nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo está dentro de mim, está dentro de você, nos guiando para todos os lados, mantendo inclusive a colheita. O Deus conosco, Ele é maior do que nós. O Deus com a gente, Ele supera nós mesmos. Deus já existia e já estava antes de nós. Nós somos fruto da sua vontade. Gênesis tem lá capítulo 1. Viu Deus que era bom. Nós somos frutos da vontade de Deus. Nós somos formados pela terra, pelo pó. Nós sobrevivemos da terra por meio dela. Aliás, para ela a gente volta. Quem é você, Jó? Onde é que você estava quando? Eu sou Deus, você veio do pó, você vive pelo pó. Você vai voltar para o pó, rapaz. Seja grato, tão somente. Porque eu estou te sustentando enquanto você está vivo. Esse é o 2026 que nos espera. A verdadeira bênção é o pão colhido, é o que nos sustenta, que nos dá vida. Mas também Jesus, hoje, Ele é o nosso pão da vida. Claro, o pão concreto, ele deve ser dividido, ele deve ser distribuído, pois Deus sustenta a todos. Isso tem a ver com a graça comum. Deus deu pão para todos, Deus deu pão para todos. Por isso que o salmista fala, louvem-te, ó Deus, os povos. Há um agricultor que semeia a sua terra e a nós nos oferece, nos alimenta. Deus fez isso. Na Bíblia, a mensagem, na tradução, na versão mensagem, ele fala assim, que o povo agradeça e se alegre em ti. Ó Deus, que todos os povos agradeçam e se alegrem em ti, que todos os povos e nações exultem e expressem sua alegria, porque tomas conta das nações numerosas. Mesmo não se dando conta que o Senhor é Deus, todos recebem de Deus. O pão nosso foi pedido por Jesus na oração, que nos ensinou a pedir. É um pão garantido, um pão diário, que todos os dias você vem e pede, você vai todos os dias porque você tem comunhão com Deus. Você não pede por ano, você não chega no final de 2025 e fala, Senhor, o pão de 2026 garante, tá? Ele vai falar, não Senhor, janeiro, dia 1º você vem aqui. Ah, tá bom. 2 de janeiro vem aqui. Ah, tá bem Senhor. 3, 4, 5, você vai ter que vir aqui todo dia. Mas só assim que o Senhor dá? Não, eu vou dar. Mas eu quero que você venha aqui. Você sente um pouquinho, a gente converse. Não vai embora não. Não vai terminar o ano lá na Memorial para pedir o pão do próximo ano, porque isso não é comunhão, isso não acontece. Uma vez que Deus governa todos com justiça, diz o texto, dá a todos sem distinção, não só para Israel, aquilo que necessitam. Isso é um compromisso que Deus tem desde a criação, quando Ele criou tudo. Ele não criou tudo para uns, Ele criou tudo para todo mundo. Mas e a fome? Como é que faz agora? Nós precisamos resolver essa questão da fome, hein? E agora? Como é que fica? A fome é a responsabilidade do homem. A fome não tem nada a ver com Deus. Deus deu tudo. Deus colocou tudo a nosso dispor. Se tem gente passando fome, é porque tem gente tirando da mesa desses. Isso é um problema. Jesus falou para os discípulos, dá-lhes voz de comer. Ah, vai ter? Vai ter. Mas Senhor, é só peixe e pão, a gente multiplica. Ok? A gente não diminui, a gente multiplica. Ah, tem. O problema está com a gente. O problema da fome não é um problema que a gente fala, Senhor, por que o Senhor está deixando esse povo passar fome? Ele vai falar, o problema é vocês. O filho pediu,
eu dei na criação, e o que vocês estão fazendo com esse pão? Cadê o pão para todo mundo? O problema é vosso, o pecado é de vocês. Não sou eu que estou falhando, é vocês. O homem é responsável pelo próprio homem. O homem peca contra o próprio homem, não é Deus que está nessa jogada. Por outro lado, o pão eterno nasceu em Belém. Aliás, a palavra Belém, Betlem, é uma palavra hebraica que quer dizer casa do pão. Betlem. Padaria, casa do pão. Jesus nasceu aonde? Belém. Jesus nasceu na padaria. Por isso que ele é o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida. João capítulo 6. Até porque eu nasci na casa do pão, Betlém. Eu vou dar a vocês de comer. E o pão de Moisés, os pais de vocês morreram com aquele pão. O pão que eu dou, ninguém morre. O pão que eu apresento, ninguém morre. Esse pão não acaba. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E Ele foi. Nós alcançamos seu favor e sua misericórdia por meio da cruz. Essa é a maior bênção. Os pais morreram no deserto, no pão diário, mas o pão da vida ninguém morreu. O pão da vida nos sustenta para além da vida, nem só de pão vive o homem. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E fez. Sua bondade acompanhou o seu povo e chegou até nós. Filipe chega para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala, mostra-nos o Pai. Estou 3 anos com vocês. Eu e o Pai somos um. Se você me vê, vê o Pai. Você está me vendo, está vendo a Deus. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E foi conhecida a vontade de Deus. Nos foi apresentado o caminho para Deus e ainda nós continuamos nesse caminho e apresentando esse caminho aos outros. Versículo 3 e 5 é um coro, é um estribilho. No meu tempo era estribilho, hoje é refrão, né? No meu tempo era estribilho, olha que nome mais, né? Versículo 3, 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E já aconteceu, o Filho veio para ser louvado, Ele é Senhor. Por Ele o caminho é conhecido, a justiça foi definida, sua vontade unida com a vontade do Pai. Ele veio a todos para ser Senhor. Não é Israel só que o louva, todos. É um salmo missionário. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Deus não perdeu o controle, guia. Deus guia Israel, Deus guia nós, Deus guia todo mundo. Como é possível? É possível porque Ele está sobre todas as coisas. Se Deus não estivesse, nós estaríamos no caos. Isso tudo já teria acabado. A graça de Deus mantém as coisas como elas estão. Ah, mas está muito difícil. Pois é, nós estamos no fim da Bíblia. A graça do Senhor mantém a gente de pé. Ele está conosco guiando, sim. E a sua vontade é fazer e falar, e a sua vontade é ficar quieto e em silêncio e deixar acontecer. A sua soberania está em todos os lugares. Ele é soberano para tudo. Até no silêncio Ele é soberano. E não me pergunte por quê. Pergunta para Ele. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Desde o Éden, o fruto foi dado. E desde o Éden nós criamos problemas. Ainda assim, o fruto continua e nós vivemos nas condições dadas por Deus. Versículo 7, que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. E Ele abençoou. O pão da vida e o pão eterno veio a todos. A questão é a nossa percepção. A questão é a nossa administração. A questão é a nossa piedade, é a nossa misericórdia e é o nosso reconhecimento de que Deus é Deus.
O dono da terra veio pessoalmente a nós, ele apareceu aqui. Devemos ser gratos por isso. Gratidão é a nossa resposta, com palavras, com ações. Nisso nós anunciamos a todos quem nós somos. Anunciamos a todos quem é Deus. Nós testemunhamos quem somos em uma sociedade que não reconhece Deus como Senhor, até reconhece Deus como Deus, pendura Ele na parede, chama, ó meu Deus do céu, Ele está presente, mas Ele não é visto como Senhor. E nós aqui com o Salmo 67, a gente vem apresentar para todo mundo que Ele é Senhor, Ele é Criador e Ele é Senhor. E sendo o Senhor, Ele precisa ser obedecido para que a vida flua. Esse nós testemunhamos quem nós somos numa sociedade assim, o que dá a colheita é o mesmo que é pão eterno, que dá vida. Nós não temos nenhuma terra para mostrar. Nós aqui, igreja cristã, Novo Testamento, a gente não tem terra para mostrar. Até porque é nessa vida que reside a nossa verdadeira vida? Não, os valores do reino de Deus saíram da colheita. Nós não temos o que estender aos outros, exceto testemunharmos o reino de Deus. A real terra em que se colhe aquilo que é real. Nós temos uma real gratidão para mostrar, não pelos bens adquiridos, esquece isso, ou porque tudo dá certo do jeito que nós queremos. Também não, afinal, nem sempre tudo dá certo à nossa maneira. Às vezes nós cantamos as nossas lamentações também. A bem da verdade é que a vida está diante de nós sem que tenhamos completo domínio, completa autoridade sobre ela. Mas nós aprendemos com Jesus, seja feita a tua vontade. Qual é a vida perfeita? É a vida vivida em gratidão a Deus. É a vida vivida em gratidão a Deus, porque existe o lado da colheita e existe o lado da satisfação. Isso me faz lembrar do profeta Abacuque, que vê o povo de Israel pecando e vai dedurar o povo para Deus. Senhor, o teu povo está pecando, a gente precisa dar um jeito neles, né? Abacuque, nós vamos dar um jeito neles, eu vou colocar um povo inimigo contra eles. Não, Senhor, o povo inimigo contra eles também não, peraí, aí nós vamos passar vergonha. Não, Senhor, não faz isso, não. Eu preciso humilhar esse povo para eles aprenderem quem eu sou. E o Abacuque fica naquela complicação de, Senhor, mas tudo vai acabar, como é que nós vamos ficar? Ele faz uma oração no capítulo 3 do profeta Abacuque, no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nós estamos falando de colheita, nem haja fruto na videira, olha a oração do profeta, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, orou o profeta, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Tudo pode acabar, tudo pode faltar. Difícil essa palavra do Abacuque, hein? Mas eu me exulto em ti. Por isso nós vivemos e sempre deveremos viver em total gratidão. Pelo ontem já vivido, pelo hoje que nós estamos desfrutando e pelo amanhã que querendo Deus viveremos. Adorando em gratidão pela vida. Vida que vai ser amanhã. Deixa para Deus. Faz a tua parte. O que vai ser amanhã? Deus sabe. Calma. Como é que vai ser o próximo ano?
Deus sabe. Coloque-se diante de Deus tão somente e fala: Senhor, olha, eu estou aqui. O que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Eu estou à tua disposição. Eu me entrego a ti. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Essa é a maior prova de fidelidade. O próprio Abacuque fala: o justo viverá pela fé. Essa palavra fé, no hebraico, quer dizer emunar, significa fidelidade. O justo viverá pela fidelidade. Seja fiel a Deus, sobretudo no reconhecimento de que Deus é Deus, no reconhecimento de que Ele é teu Senhor. É isso que importa. O restante, 2026 vai mostrar. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, com o nosso coração cheio de marcas durante esse ano de 2025. Mas queremos, ó Deus, que o Senhor refaça o nosso coração para 2026. Que o Senhor abra os caminhos, para que o Senhor mostre os caminhos, que o Senhor esconda os caminhos que não têm que ser vividos. Seja Senhor da nossa vida, ó Deus, nós te pedimos, seja Senhor da nossa casa, seja Senhor do nosso coração. O mais importante é que nós temos a Ti, Senhor. Vá direto ao nosso coração, trata conosco pessoalmente, intimamente, que a gente te conheça em 2026, que a gente tenha um encontro pessoal contigo, que o Senhor se revele para nós em todos os instantes e em todos os momentos. Fica conosco, ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.